A igreja pode sentar. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Presbítero Paulo, pode passar os slides até a arte da nova série de mensagens? Ô Luana, socorre ali o presbítero Paulo, por favor. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículos 7 e 8. Apenas 2 versículos. A igreja encontrou? E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Até aqui. Amada igreja, nós vamos mais uma vez nos debruçar sobre a oração. Eu comentei com a igreja que ainda este ano nós iríamos olhar para a oração. E eu quero mais uma vez olhar para a oração com vocês. A gente vai, nessa última pernada aqui, a gente vai olhar no mês de agosto, no mês de setembro, e ali em outubro, a gente vai olhar para a oração. Eu acho que é muito importante, igreja. Eu acho que é muito importante a gente sempre visitar este tema, porque este tema sempre tem coisas novas a falar conosco, a nos ensinar. E eu tenho certeza, igreja, que hoje não vai ser diferente, não só hoje, mas nas próximas semanas em que nós vamos olhar para a oração, para que a gente tenha essa intimidade na presença de Deus, que é algo que eu e você, que cada um de nós necessitamos. Nós necessitamos de intimidade com o Senhor. Então, ao longo dessa série de mensagens, eu gostaria muito que a gente parasse e olhasse para a oração, a fim de que cada um de nós possamos ser mais íntimos do Senhor. Pensando nisso, eu acho que é importante a gente começar essa nova série de mensagens pensando na ideia de ter prazer na presença de Deus, de ter prazer pelo Pai. É ter a ideia da oração como algo prazeroso. Isso é importante, igreja, porque se eu faço da oração algo prazeroso, ela não é uma obrigação. Se eu faço da oração algo prazeroso, quer dizer que seja qual for a oração, ela será satisfatória, ela será desejável para mim. E eu acho que é isso que é importante e é isso que vai mudar a nossa vida de oração. Fazer da oração algo desejável, algo prazeroso. A oração precisa ser isso nas nossas vidas. E quando isso for forte, quando isso for verdade, quando isso for profundo em nós, a nossa dinâmica de oração, ela vai ser diferente. A dedicação que eu dou para o meu tempo de oração será uma dedicação diferente, porque será algo prazeroso. Você sabe que tudo que é prazeroso, o ser humano quer fazer, o ser humano deseja, ativa coisas em nós. Então, se eu estou andando pela rua, e aí eu passo
perto de uma padaria e vem aquele cheiro maravilhoso da média, me dá vontade do quê? De comprar um pão. Às vezes eu acabei de almoçar, nem estou com fome, mas só de sentir aquele cheirinho do pão, me dá vontade de entrar na padaria, ir lá e comprar um pãozinho. A gente passa às vezes por algum restaurante e tem aquele cheiro gostoso de comida que a gente faz, cheiro bom, daqui a pouco é hora de almoçar. Então, umas coisas prazerosas, elas ativam algumas coisas em nós. Quando eu trago isso para a oração, fatalmente vai acontecer. Fatalmente a oração será esse desejo, essa coisa maravilhosa. Vocês sabem, há um tempo atrás eu estava vendo um podcast com o Tony Kanaan. Tony Kanaan, para quem não conhece, é um corredor famoso da Fórmula Indy, brasileiro. E o Tony, ele estava contando a história do Lawrence Stroll, que ele é dono da Aston Martin, da Fórmula 1. Ou seja, ele é dono de uma equipe da Fórmula 1. Não é pouca coisa, na verdade. Para você colocar uma equipe lá, já é muito. Que dirá você ser o dono. Você precisa de muito dinheiro. E esse cara aqui é um homem muito rico. Então, lá no podcast, ele estava contando sobre uma experiência que ele teve com o Lawrence. O Lawrence, ele, antes de ter uma equipe na Fórmula 1, uma equipe dele participou de uma competição aí de corrida. E quem estava participando dessa equipe era o Tony. E aí, um dia antes, o chefão lá, ele fez o quê? Ele fez um churrasco. Mas ele não fez um churrasco que nem eu e você. Que a gente vai no Boi do Litoral, compra lá 1 quilo de carne, meio quilo de linguiça, passa no açaí, compra ali o pão de alho, e leva para a gente fazer aquele churrascão. Ah, lógico, não vai esquecer, da Coca-Cola. Né? Não, ele não fez isso. A história é a seguinte. O pessoal está lá comendo churrasco e, nossa, que carne gostosa, nunca comemos uma carne como essa, Lawrence. Aí ele falou, é verdade, não tem carne como essa. Uma vez eu estava indo a trabalho numa cidade lá nos Estados Unidos e o rapaz com quem eu estava negociando, ele falou para mim, olha, você precisa comer a carne do André. A carne do André não tem igual aqui no pedaço. Vamos lá comer. Aí ele falou, tá bom, vamos lá para a casa do André e vamos lá comer. O André tem uma baita de uma fazenda com um monte de boi, né? E ali ele comeu aquela carne. Aí ele falou, nossa, não tem carne igual a essa. O que um homem com muito dinheiro vai fazer diante disso? Vai comprar o boi? Não, vai comprar a fazenda inteira. Ele comprou toda a propriedade e ainda fez mais. Falou para o cara que era o antigo dono ali e tudo mais, continuar lá trabalhando para ele. Então esse rapaz também se deu muito bem, né, meus irmãos? Se deu muito bem. Para finalizar a história, o Lawrence mora na Europa. Ele não mora nos Estados Unidos. O que é que ele faz? Ele manda o jatinho dele ir lá, pegar a carne fresca, trazer para que ele possa comer ali na semana ou nos próximos 15 dias. Tudo pelo prazer de provar daquela carne. Pelo prazer. Ele tem dinheiro, foi lá, comprou, e agora ele tem o prazer de comer aquilo que para ele deve ser a melhor carne do mundo. Hoje o que eu quero tratar com você, o que eu quero falar com você, é sobre a gente comprar, sobre a gente adquirir uma terra que venha satisfazer a nossa vontade de Deus, que venha saciar, que venha trazer prazer de estar com Deus, de ter uma vida de oração
que está dentro de uma aquisição única, para que eu tenha prazer em Deus. Esse prazer em Deus, ele vai trazer para mim e para você uma prática, uma dinâmica, uma vivência de oração diferente. Porque quando nós oramos pelo quê? Nós oramos para sermos abençoados. Nós oramos para sermos consolados. Nós oramos pedindo uma resposta de Deus. Nós oramos em forma de lamento. Nós oramos pedindo uma confirmação, uma palavra de Deus. Nós oramos ao Senhor em prol de uma outra pessoa. E nós oramos numa oração de confissão, confessando os nossos pecados. Veja, eu trouxe aqui 7 motivos de oração. 7 motivos de oração que eu e você conseguimos falar. Sim, eu oro dessa forma. Sim, eu oro por essas coisas. Mas em nenhum momento eu mencionei aqui a oração única e exclusivamente pelo prazer da companhia de Jesus. Não tem, meus irmãos. Bênção, consolo, resposta, lamento, confirmação, intercessão e confissão. Esses são os motivos da nossa oração. É por causa disso que nós oramos. Seja 1 minuto, 5 minutos, meia hora, 20 minutos, ou nem oramos. Mas nós não oramos pelo prazer da companhia de estarmos aos pés do Senhor. Nós não oramos porque nós queremos estar unidos a Deus. Na igreja, nós somos ensinados que nós devemos ir para a igreja para falar, para ouvir Deus. Na igreja, nós aprendemos que nós devemos orar constantemente. É até uma das nossas convicções. Oramos sem cessar. Na igreja, nós aprendemos que nós precisamos de um local e de um horário propício para a oração. Alguns cumprem, outros não cumprem essas coisas. Mas parece, igreja, que a oração, ou a prática da oração, a fé em forma de oração, ela vem para preencher expectativas. Parece que a oração, ela é voltada para nós. Apesar de eu me voltar para o Senhor, apesar de eu orar ao Senhor, parece que é tudo voltado para mim. Porque eu preciso ser abençoado, porque eu preciso ser consolado, porque eu preciso de uma resposta, porque eu preciso me derramar na presença do Senhor, porque eu preciso de uma confirmação de Deus, porque eu preciso orar, porque eu tenho um parente que está lá internado, porque eu tenho um amigo, porque eu recebi um pedido de oração. Mas eu não oro porque eu preciso estar na presença de Deus. Eu não oro porque eu quero sentir o prazer da presença de Deus. Assim, o grande problema é que nós compreendemos então a oração como uma ferramenta. A oração com uma finalidade, com um fim, de eu obter algo de Deus. Isso reflete o nosso coração egoísta. Isso reflete a nossa carnalidade, o nosso pecado. Mas isso não reflete o objetivo de Deus na oração. O objetivo de Deus na oração é encontro. O objetivo de Deus na oração é comunhão. Mas eu faço da oração uma ferramenta. E é interessante, igreja, porque daí parte algumas ideias meio esquisitas, algumas coisas meio sem sentido. Então, eu vou acordar na madrugada para orar. Porque a oração da madrugada é a oração que Deus escuta, é a oração fervorosa. Eu vou acordar às 3 da madrugada, porque às 3 da madrugada é o horário que o demônio está atacando e eu preciso ir em guerra. 3 da manhã, 2h59 eu já estou acordado, 3 da manhã eu já estou dormindo e o demônio está rindo da minha cara.
Não, eu vou orar, e eu vou chorar, eu vou falar para Deus tudo que eu estou sofrendo. Eu vou mostrar para Deus o meu sofrimento. Eu vou chorar alto. Quanto mais alto eu chorar, mais a minha oração vai chegar no céu e Deus vai ouvir a minha oração. E até mesmo uma frase que, quando você pega ela, você coloca ela aqui assim, ó, tá ok. Muita oração, muito poder, pouca oração, nenhum poder. A frase é linda, é maravilhosa, eu certamente já devo ter dito ela em algumas pregações minhas, mas ela continua dentro de uma ferramenta. Muito poder, porque eu vou receber muito poder de Deus. Olha só, eu vou receber poder de Deus. Em primeiro momento, a frase é maravilhosa, é linda, não tem nenhum problema. Mas ela continua sendo um fim. Eu continuo chegando em Deus buscando algo dele. Eu consumindo algo de Deus. Na pós-modernidade, a gente aprende que vivemos numa sociedade consumista. E vemos uma fé consumista. Eu vou orar, porque eu quero poder. Eu vou ser recompensado por Deus, porque eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu vou ser recompensado. Oração é encontro, igreja. Oração é o encontro de Deus com o pecador. E não o contrário, do pecador com Deus. Deus vem ao nosso encontro. Parte de Deus este encontro. Parte de Deus. Quando nós voltamos para essas ideias e essa forma de oração, a gente compreende, a gente vê então a raiz dos nossos males, dos nossos problemas. Muitas pessoas, por não serem respondidas por Deus, entram em crise. E elas vão dizer coisas como: Deus não me ama mais. Mas por que Deus não te ama mais? Porque Deus não respondeu minha oração. Porque eu pedi algo para Deus e Deus não me deu. Deus não me ama. Ou então, Deus não existe. Há um segundo problema, porque aí a gente começa a se comparar com outras pessoas que vão sendo abençoadas, tendo suas orações respondidas, e a gente olha para nós e fala: não tenho fé bastante. Não tenho a fé daquela pessoa. É outro problema. E qualquer outro exemplo, meu irmão, minha irmã, que você possa trazer e você possa se identificar nessa hora. Igreja, a oração não pode ser algo que eu busco para receber algo de Deus, que eu busco para tirar algo de Deus, que eu vou pressionando Deus até Ele me dar. A oração é uma resposta a Deus, de um Deus amoroso que vem ao meu encontro, e eu só falo: ok, eu quero estar contigo. Somente isso. A resposta da nossa oração a Deus, nessa disposição de Deus vir e querer estar conosco, a resposta da nossa oração é porque nós amamos a Deus. Deus, eu te amo e eu quero estar contigo. Não importa aonde for, eu quero estar com o Senhor. Não importa quanto tempo eu vou ter, mas eu quero estar na tua presença, Deus. Que seja esse o motivo da nossa oração, igreja. Que seja esse o motor da nossa oração. Eu quero estar com Deus. E quando eu falo eu quero estar com Deus, quando isso se torna um motivo, quando isso me impulsiona a orar, não tem como, a nossa prática de oração ela vai mudar. A minha dedicação a Deus, a minha dedicação do meu tempo de oração vai mudar.
porque é prazeroso estar com Deus, eu vou fazer de tudo para estar com Ele. Quando a gente vai visitar um parente que está longe, a gente não faz todos os esforços para estar com aquela pessoa? E vice-versa, né? Principalmente quando a gente está muito tempo sem se ver. Né? É a mesma coisa com o Senhor. É a mesma coisa, igreja. Então, para nós, hoje o questionamento é: como eu vou colocar isso no meu dia a dia? Como eu vou colocar na minha vida um tempo para eu estar com Deus? Não é assim, eu vou passar um mês e aí depois eu vou para um retiro e eu vou ficar lá com Deus. Não, estou falando amanhã, segunda-feira. Amanhã que você vai trabalhar, amanhã que você vai na feira, amanhã que você tem que ir no mercado porque acabou o café. Amanhã, segunda-feira, o que é que você vai fazer para ter um tempo com Deus e poder sentir prazer na sua presença? Pastor Pezzini, ao falar sobre a oração, ele vai dizer: é a expressão de um filho amado que ama estar com aquele que o criou para um relacionamento mais íntimo com ele e deseja estar ao seu lado. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, qualquer dia da semana, todos os dias da semana, você vai buscar se colocar na presença de Deus, porque você necessita aprofundar a sua relação com Ele. Seja qual for o dia da semana, e será todos os dias, será qualquer horário, nós vamos nos colocar na presença do Senhor, porque nós necessitamos conhecê-lo melhor. Seja qual for o dia da semana, seja qual for o horário, eu vou me dedicar para ter um tempo com Deus, porque eu necessito me conhecer melhor. E eu só vou me conhecer melhor estando com Deus. Estando com Deus. É Jesus que vai falar para nós aqui em Mateus sobre a dinâmica de oração. Como é saudável, de que forma é saudável orar. É Ele quem vai nos ensinar a oração do Pai Nosso aqui. E é Jesus que está falando, sabe o que Ele está explicando, ensinando para nós? Ele está falando assim, que o meu prazer é estar com vocês. Depois eu envio vocês. O prazer de Jesus era estar com os 12, era estar com os discípulos. E após a sua ressurreição, Ele envia, falando: vão e façam discípulos, ensinando as coisas que eu tenho ensinado a vocês, ensinando os outros a estarem comigo, a estarem com o Pai, a estarem com o Filho, a estarem com o Espírito Santo. Igreja, a gente precisa disso, é de estar com o Senhor. Mas tem coisa que está na nossa vida que está tomando este lugar e este entendimento. E a pergunta é: até quando eu vou deixar? Eu estou ouvindo, eu estou recebendo esta palavra hoje. Até quando eu vou permitir que as contas que eu tenho para pagar tomem este lugar que eu preciso ter na presença do Senhor? Até quando eu vou deixar que os meus objetivos na minha carreira profissional tomem o lugar que eu preciso deixar reservado para estar na presença de Deus? Até quando eu vou deixar que os afazeres do lar sejam mais importantes do que ter um tempo na presença de Deus? Até quando as redes sociais, o joguinho do tigre, vai ser mais importante do que ter o prazer de estar com Deus? Até quando fazer as coisas na igreja vão ser mais importantes do que ter meu tempo com Deus? Até quando, meus irmãos?
A gente está tão ocupado, igreja, que não tem tempo para Deus, até mesmo com os afazeres da igreja. E tudo que Deus quer é estar conosco. Tudo que Jesus quer é estar conosco. É tudo o que Ele quer. Precisa ser tudo o que nós queremos. Precisa ser. É sobre adquirir a oração como uma terra para eu degustar da presença de Deus. O versículo 7 vai dizer: eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Pergunta, igreja: Deus responde às nossas orações por causa da nossa insistência, por causa da nossa repetição? Mas o versículo 7 diz: eles pensam que Deus os ouvirá por fazerem orações compridas, repetidas. Quando eu vivo uma vida prazerosa na presença de Deus, eu descubro que Ele pode ou não responder à minha oração, mas Ele continua sendo Deus. Eu entendo que nada que eu faça vai mudar a vontade de Deus. Eu não mudo a vontade de Deus, mas é Deus quem muda a minha vontade. É Deus quem muda o meu coração, é Deus quem transforma o meu coração. Eu preciso de Deus e não Deus precisa de mim. Eu preciso dele, não ele precisa de mim. E nessa dinâmica da minha necessidade e do meu desejo, do prazer de Deus, eu preciso lembrar, eu preciso de tempo. Com certeza o Stroll, lá, o Lawrence Stroll, ao comer aquela carne valiosa, ele não comia assim, sabe? Eu volto ao trabalho às 13 horas, eu começo a comer ela 12:55. Sabe, 5 minutos para comer um bifão. Deus não quer 5 minutos. E eu te digo mais, você não vai ter prazer em Deus em 5 minutos. Eu terei que me dar. Eu terei que dar tudo que eu tenho e tudo que sou naquele momento. Eu vou ter que voltar toda a minha vida, toda a minha atenção para Deus. E me voltando totalmente para Deus dessa forma, eu terei uma experiência com o Senhor. Eu terei algo, eu receberei algo, eu sentirei algo, eu verei algo da parte de Deus. Mas eu preciso, concentrar tudo para aquele momento. Eu preciso dedicar um tempo importante para Deus, para eu mostrar o quanto que Ele é importante e relevante para mim. Eu preciso desligar um pouco a televisão da minha casa. Eu preciso desligar um pouco o meu celular. Eu preciso desligar um pouco a minha cabeça. Eu preciso apagar a luz da cozinha para eu não ver a louça, para eu poder ter tempo com Deus. Eu preciso esquecer um pouco das atividades que eu tenho na igreja, das minhas responsabilidades na igreja, para que eu possa ter tempo com Deus. Para que eu tenha prazer na presença de Deus. Amada igreja, nesse nosso primeiro encontro, Deus está nos chamando a lembrar, a aprender que oração é tempo com Deus. Tem um louvor bonito,
eu só escutei coral cantando, nunca escutei um grupo de louvor cantando, que diz assim: eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Que esse seja o motor da nossa oração, nos levando para o Senhor, para um tempo de humilhação, para um tempo de quebrantamento, para um tempo de purificação, de obediência, de renovo, de inspiração, para um tempo com Deus, usufruindo única e exclusivamente do perfume do Senhor. Eu quero Deus. Eu quero redescobrir a minha relação com o Pai. Eu quero redescobrir quem eu sou. Eu quero redescobrir a minha fé, ou eu quero descobrir a fé. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Jeremias 33:3. No prazer, na intimidade com Deus, Deus vai revelar coisas para mim e para você que estão ocultas. No meu tempo com Deus, no meu tempo de qualidade com Deus, Deus vai revelar coisas ocultas para nós. Essa semana eu li uma frase, eu compartilhei nas redes sociais: não há nada como a profundidade para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais. Não há nada como a profundidade para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais. Eu acredito, igreja, que não somente hoje, mas ao longo dessa série de mensagens sobre a oração, Deus está nos chamando a estarmos insatisfeitos. Eu acredito que Deus está nos chamando para algo mais profundo. Por isso que é mais uma série de mensagens sobre a oração, mas está trazendo algo novo para mim e para a tua vida. Aqueles que provam da graça de Deus, aqueles que têm seus pecados perdoados, aqueles que recebem a promessa da presença de Deus, estas pessoas, elas devem ansiar pela presença de Deus. A oração proporciona para nós um encontro com Deus. Orar é estar atento a este convite, a este encontro. Orar é deixar-se capturado pelo prazer de estar na presença de Deus, de ser transformado, quebrantado pela sua presença. Que eu e você possamos ter sede de Deus, que eu e você possamos querer estar na presença de Deus. Que isso seja tudo para nós, meus irmãos. Que a gente passe a orar, não pelo que eu posso receber de Deus, não por quem eu posso me tornar em Deus, mas única e exclusivamente pelo prazer de me encontrar com aquele que criou tudo e todos. E todo aquele que crê diz, amém.